Olá, meu nome é Marco Túlio Costa, sou escritor. Estamos produzindo uma série em que eu falo do processo de criação de cada uma de minhas obras. E neste capítulo vamos falar sobre o livro O Ladrão de Palavras. O Ladrão de Palavras foi publicado pela editora Record, do Rio de Janeiro, em 1983. As ilustrações e capa são de Valmir Amaral. Estudava à noite e eu não tenho dúvida nenhuma que o curso de comunicação me influenciou, principalmente as aulas de quadrinhos, com o professor Moacir Cirne, foram fundamentais para me despertar alguns aspectos da comunicação de massa. Bom, essa inspiração para o livro já existia, já vinha de outra época, não da época da escola. Eu, como todo rapaz do interior, naqueles anos 1970, morava na cidade de Passos, não existia muita opção. Então o que se fazia era juntar as trouxas e ir embora para um centro maior. E eu, então, acabei indo para Brasília, onde já moravam alguns conhecidos. Na Universidade de Brasília, eu consegui uma transferência, porque aqui em Passos eu fiz o tiro de guerra, aos 19 anos, e fazia já à noite eu fazia um primeiro ano de um curso de letras. Quando chegou em Brasília, eu tentei, pelejei e consegui me transferir, uma vaga no curso de letras da UNB. Mas eu precisava trabalhar. E depois de trabalhar como auxiliar de biblioteca por um curto período, 3 meses, na biblioteca da UNB, eu consegui, já no final daquele ano de 76, eu consegui um emprego numa rádio, por influência ali de um amigo que morava comigo na República, onde fui ser redator de noticiários noturnos. Eu entrava tarde na noite e saía de madrugada. Mas 1976, Brasília, veículo de comunicação, estávamos dentro de uma ditadura e havia muita vigilância, muita censura. Como redator, eu tinha por obrigação diária chegar no trabalho e olhar num quadro grande verde de filtro que havia lá na entrada todos os comunicados do Ministério da Justiça dizendo quais eram as notícias proibidas, quais eram os termos, os assuntos, as palavras, enfim, toda a regulação do que podia sair. Portanto, a inspiração veio daí, veio desta época. O sentido de roubar palavras, roubar o conhecimento, roubar a informação, manter a população sem o conhecimento daquilo que hoje é tão comum. Além da censura imposta, naquela época era o Armando Falcão, nós tínhamos a autocensura. Alguém podia achar que determinada coisa podia ser mal interpretada ou não muito bem aceita. Nessa época, uma história que tem a ver aí com autocensura. Quando eu entrei na rádio, o diretor de jornalismo, ele não estava na rádio, ele estava em viagem, seguindo aquela famosa viagem do Geisel até a China. E quando ele retornou, a primeira providência dele foi chegar e ver como é que a casa estava andando. E me notou ali, já me sentindo um pinto no lixo, muito à vontade, e ele ele chegou para colocar uma certa
autoridade, né? E explicou lá como é que eu deveria fazer ou não deveria. Um dia eu estava sem material para concluir lá os noticiários, eram noticiários de hora em hora com patrocínio, e eu estava ali não saía nada pela boca do telex, uma dificuldade danada, e eu preocupado porque o último ônibus saía da rodoviária em direção à Asa Norte, acho que 3 horas da manhã, eu ia perder aquele ônibus. Aí apareceu uma notícia lá, e a notícia era sobre índios de Minas Gerais que tinham sido presos, acho que no norte do estado, por causa de uma bobagem, de um roubo de algumas galinhas. Então era uma notícia sem grande importância. Mas veja bem, tinha a palavra índio, e aí veio a autocensura. No outro dia de manhã, eu estava em casa e recebi o chamado telefônico, e era o chefe apavorado, me chamando de doido, o que eu tinha feito, se eu não prestava atenção nas coisas. Eu falei, o que foi? Ah, você viu o que você escreveu ontem? Foi assim, o que eu escrevi? Tá tudo certo e tal, não tem nada de problema. E foi aquela coisa toda, você é louco, não pode falar de índio. Eu falei, não, mas índio roubou galinha no norte de Minas Gerais. A confusão, a proibição se refere aos assuntos envolvendo indígenas, grileiros, no Araguaia. E de repente ele cortou a conversa assim e mudou de assunto. Olha, hora que você vem que hora aqui para a redação, que eu preciso te mostrar uns negócios, um projeto, alguma. E eu cheguei lá e ele veio, e eu perguntei, eu não entendi, você estava conversando comigo, estava achando ruim de eu ter feito aquilo. Não, sabe o que é? Eu pensei, na hora me ocorreu, os telefones poderiam estar grampeados. Era esse nível. Um detalhe sobre a produção do livro, eu procurei fazer alguns esboços dos personagens para facilitar o trabalho do desenhista, porque no livro eu crio uma mitologia nova, uma mitologia em que os monstros da atualidade surgem, os deuses da atualidade, os semideuses da atualidade. Então eu precisava passar para o desenhista o que era uma ginocicleta, uma metropeira, um camerântropo. E qual é a história de O Ladrão de Palavras? Começa com um índio que observa um objeto cair na mata, e ele vai lá e se encontra com uma pessoa estranha que estava montada num animal, numa máquina. Ele não sabia dizer o que era exatamente. Vamos ver que era um hipocóptero, uma mistura de cavalo com helicóptero. E esse sujeito, chamado Egeu, estava fugindo de um regime que estava dominando sua terra. Ele era perseguido. E os dois se conhecem, e o índio acaba indo para a terra de Egeu para ajudá-lo a desvendar o mistério sobre o ladrão de palavras, sobre por que as pessoas estavam perdendo a capacidade de falar, de se expressar. E ele então vai fazer amizade com um grupo que eu chamo de super anti-heróis, porque são paródias aos heróis das histórias em quadrinho. Então, em vez de Mulher Maravilha, temos a Mulata Marília. Em vez do Capitão América, a Capitã Amélia. Em vez do Batman e Robin, o Bastião e o Rubens. São esses personagens do dia a dia, pessoas atrapalhadas, que vão tentar desvendar, destrinchar aí o mistério que está no enredo. Zonzo, em seu hipocóptero, com a ajuda de Bastião e Rubens, Mulata Marília e a Capitã Amélia, eles decidem penetrar o labirinto
que é uma cidade imensa, sem sinalização, para chegar até o centro do poder e confrontar o responsável pelo emudecimento da população. A imagem me parece bastante clara. Na mitologia grega, o labirinto é construído a pedido para conter ali um monstro que devora carnes e, no livro, devora palavras. Dédalo e seu filho Ícaro ficam presos naquilo que eles ajudaram a construir. Então é de se pensar o que significaria isso hoje, né? Há pessoas que ajudam a construir uma determinada estrutura e se tornam prisioneiras dela. Aí sonham com a liberdade. E é em busca dessa liberdade, que no livro é a liberdade de expressão, a liberdade do conhecimento, da informação, que eles vão até o centro do poder confrontar o ladrão de palavras. Então, em O Ladrão de Palavras, é possível ler apenas a história, que é uma aventura de super-heróis, né? Parodiando os super-heróis de histórias em quadrinhos que hoje estão invadindo aí as telonas. É possível ler no plano da mitologia, né, fazendo essas relações entre o labirinto, construído por Dédalo, e onde ele e o filho Ícaro ficam presos, né? A história de Egeu, a história de Teseu e o Minotauro, né? A figura do Minotauro, que é o devorador de carne, é substituída no livro pelo camerântropo. A câmera devora palavras, a alma da comunicação massificada e controlada. Enfim, é possível fazer essas várias leituras. E qual é a atualidade desse livro? Seria válido ainda para provocar uma discussão? Vamos pensar aí a respeito de como a comunicação está acontecendo agora via redes sociais, as fake news. Como que isso é usado hoje no controle da informação pela desinformação. Então, acho que o labirinto está aí e ele está repleto de pessoas que ignoram o que se passa, que creem nos ecos fornecidos pelo labirinto. E apesar de pensar que falam muito com liberdade, ficam aí papagaiando, repetindo aquilo que lhes é permitido dizer. O ladrão de palavras continua aí devorando, mais do que devorando o direito de falar, porque todo mundo fala, dá opinião sobre tudo, mas aquilo que precede, que é o pensamento, a palavra arquitetada, a palavra que nasce de um conhecimento, nasce de informações e não de mentiras. Acho que ele está bem atual ainda. Então isto é O Ladrão de Palavras, e eu espero encontrar vocês no próximo capítulo.